E começa: a Baal, Baal, responda-me, responda-me, Baal, Baal, responda-me. E eles pulam, e eles rodam, e o de costume começa a se cortar. Começa a se cortar, porque a Bíblia fala que é de costume, né? Eles começaram a se cortar, derramar o sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram. Começaram também a profetizar a Baal. Quem é Baal? Baal não tem ouvido, mas não ouve. Baal tem boca, mas não responde. Baal tem olhos, mas não vê. Segura assim pra ele. Mas o Deus de Elias, glórias, nós vamos chegar lá. Então eles começam: Baal, responda-nos. Porém nenhuma voz havia que se responder. E soltaram sobre ele o altar que se sentia. Mas descendo já aqui mais adiante, então eles clamam a Baal e silêncio real. Glória a Jesus. Não houve nada. Não houve ninguém respondendo. Não houve Baal respondendo. E ficou em silêncio. Mas então, no 28, e eles clamaram em alta voz e se retalharam em faca, lança, conforme. Mas no 29 sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram até que a oferta dos manjares. Aí no 30, então Elias disse a todo o povo: chegar vós a mim. Agora é a vez do profeta Elias. O profeta Elias podia fazer igual aos profetas de Baal, preparar o altar. Mas olha aqui o que ele vai dizer. Então Elias disse: chegar-vos a mim. Isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque quando Elias manda o povo chegar até ele, porque o povo estava diante do altar do Senhor, pastor. O povo estava diante do altar do Senhor, estava bem longe, ó, bem longe do altar do Senhor. Então Elias primeiro manda o povo se achegar. Aí o que vai acontecer? Aí se achegou, aí que Elias foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Eu não sei se você está diante da presença do Senhor. Eu não sei como está seu altar diante da presença do Senhor. Mas hoje é dia de restauração. Hoje é dia de consertar o altar diante do Senhor. Eu não sei se seu altar está quebrado. Eu não sei se seu altar foi quebrado. Mas hoje é dia de se achegar ao altar do Senhor e se consertar diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Então Elias convoca o povo para se achegar. E aí começa no 31. Elias toma as 12 pedras conforme o número das 12 tribo de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu povo. E aqueles que a pedra edificou o altar, o nome do Senhor depois fez o rego do altar, segundo a largura da sua medida, a semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro, pedaço por sobre a lenha. No 34 ele disse: encher de água 4 cântaros. Opa, ponto. O lugar que ele estava era deserto, porque o mesmo Elias aqui, ele profetizou lá atrás que não haveria mais água, e não houve. Mas aqui o interessante é que Elias manda trazer 4 cântaros de água. Sabe o qual que era mais importante para Acabe? Não eram os profetas, não era quem estava com eles ali. Sabe o que era? Eram os animais. O mais importante para Acabe eram os animais. Sabe por quê? Acabe não estava preocupado com Elias de ir lá e profetizar. Ele foi até profetizou e nada aconteceu. Mas quando Elias manda trazer 4 cântaros de água, o lugar era seco. E eu fui ver isso na palavra do Senhor. O que era mais necessitado naquele momento era água. Porque o lugar era seco. Se dasse para Acabe, para ele levar a água, ele levava e deixava os profetas de Baal. Porque ele precisava da água para tratar dos animais. Ele não precisava somente dos profetas, ele precisava dos animais. Aleluia. Muitos têm buscado as coisas dessa terra, mas Elias estava preocupado com o povo se achegar. Se
achegar ao altar do Senhor. Enquanto Acabe estava preocupado com os animais, Elias estava preocupado que o povo se achegasse ao altar do Senhor e se consertasse. Oh, Espírito Santo de Deus. Então ele manda derramar os 4 cântaros. E ali começa, ele fala a primeira vez, a segunda vez, fazer a terceira vez. Então começa no 35, da maneira que a água corria ao redor do altar, que ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, oferecendo a oferta aos manjares, o profetizou Elias. E disse-lhe: opa, depois que tudo está pronto, o povo se achega diante do altar do Glória Senhor, a Deus. prepara o altar, Aleluia. conserta com o Senhor. Aí que Elias vai profetizar, ou clamar ao Senhor. E sucedeu, pois, ofereceu oferta aos manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Deus de Israel, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta hoje a tu, ó Deus de Israel, o que eu sou teu servo, conforme tua palavra que fiz todas essas coisas, conforme a tua palavra que fiz todas essas coisas. Aleluia. Ele estava pela palavra do Senhor, e os povos de Baal estavam pelo Baal, que não ouvia, não olhava, não falava, mas Elias sabia que o Deus que ele servia ia responder ele. Então ele começa a clamar: e responde-me, Senhor, este povo, para que este povo conheça que tu, ó Senhor Deus, é Deus de Israel. Toma o seu coração para trás. Então, no 38, o fogo cai e consome o holocausto, e consome a pedra, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego naquele lugar. Então a oferta foi recebida. Aleluias, glórias. Aleluia, Jesus. Baal pulou, rodou. Tem muita gente pulando, tem muita gente rodando, mas não, Jesus não está aceitando a sua oferta. Eita Deus. Porque está adorando a Baal. Está na presença do Senhor, mas está com o altar quebrado. E hoje é noite de restauração. Glórias, aleluia. Hoje é noite de ser restaurada a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua casa. Se seu altar se permaneceu quebrado, hoje é dia de se consertar. Se você ficou distante do Senhor, hoje é dia de se achegar. Elias mandou o povo se achegar. Elias mandou o povo se consertar diante do Senhor. Depois que o altar estava preparado, porque não é de qualquer jeito que chegamos na casa do Senhor. Não é de qualquer jeito que vamos pregar. Não é de qualquer jeito que vamos cantar. Primeiro nós devemos se consertar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Então o fogo consumiu tudo. Consumiu a oferta, porque a oferta foi bem recebida. Foi preparado. O altar que estava quebrado foi consertado, porque o povo quebrou o altar e foi fazer um altar para Baal, foi adorar a Baal. Tem muita gente andando por aí com o altar quebrado. Tem muita gente por aí quebrando o altar, pregando, louvando. Mas é tempo de restauração, é ano de restauração, é ano que pessoas precisam ser restauradas, é ano que pessoas precisam ser curadas de dentro para fora. Muitas das vezes queremos algo da parte do Senhor, mas o Senhor quer te curar de dentro para fora, não de fora para dentro, porque não tem como meu coração estar magoado com o irmão e eu querer pregar, não tem como eu não conversar com o irmão e querer profetizar. Isso não pode acontecer. Então o Senhor, Ele cura você de dentro para fora. Aleluia, Jesus. E no 40 vai dizer: e Elias disse: lança-te a mão dos profetas de Baal, e deles escape, e lançará a mão deles. E Elias fez descer do ribeiro. Então disse Elias a Acabe: sobe
Não, e Elias, e ali os matou. Além de não sair fogo de Baal, ainda foi todo morto. É verdade. Porque estava adorando a Baal. O Senhor não permite que você esteja na igreja e adorando a Baal ali fora. Temos que estar bem vigilante com isso. Isso me chamou muita atenção, porque eu, como ministro da palavra aqui do Senhor, se eu estiver em cima desse altar aqui, pregando uma palavra como essa e adorando a Baal lá fora, o Senhor ele vai me matar. Eu posso sair aqui, o Senhor pode me derrubar. Mas se eu estiver adorando o Senhor, o fogo vai ter que descer. A vitória vai ter que chegar. O milagre vai ter que acontecer. Porque a preparação que eu fiz antes de eu chegar aqui já começou dentro da minha casa. Dentro do meu quarto eu preparei o meu altar. Se meu altar estava quebrado, eu falei: Senhor, me conserta, Senhor, me prepara para que eu vou naquela vigília, Pai, e dou lugar para o Senhor, para que não seja eu, mas seja o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. E todos foram mortos. E então no 41 vai dizer: então disse Elias a Acabe: sobe ao cômodo e beba, porque ruído tem uma abundante chuva. E Acabe subiu e comeu e bebeu. Mas Elias subiu como do Carmelo e inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Foi agradecer. Depois de tudo que aconteceu, ele viu o fogo descendo, consumindo o holocausto, consumindo a oferta. Ele subiu lá e dobrou o seu joelho e foi agradecer ao Senhor, porque ele viu uma grande chuva vindo, mas é do tamanho de uma nuvem. Mas está vindo uma chuva aí, está vindo uma chuva de bênção, está vindo uma chuva de vitória sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. E essa é a palavra do Senhor. Não quero tomar tempo, respeitar o horário, mas para deixar aqui, para finalizar nessa noite, é noite de restauração. Como o Senhor fez através da vida de Elias. O altar foi consertado, o povo se achegou diante do Senhor. Eu quero te convidar, pela minha fé e pela sua fé, em nome de Jesus, vim aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Se você se encontra um tempo afastado do Senhor, longe do altar do Senhor, ou até mesmo com o altar quebrado diante do Senhor, eu quero hoje, Senhor, como o Senhor fez com Elias, Pai, faça comigo também. Ah, mas eu tenho vergonha. Vai ter vergonha de ficar lá no mundo fazendo coisa errada. Aqui dentro, Senhor, conserta teu altar. Aqui dentro, Senhor, faz você chegar na presença dele e o fogo vai cair. Aleluias. Aleluias. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé. Eu vou fazer um minutinho de oração em nome de Jesus para a gente estar encerrando e abençoar a sua vida. Eu agradeço a todos que veio nessa